Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula está sendo postada no domingo 17 de junho pela manhã. Hoje à tarde, o Brasil enfrenta a Suíça. E aqui você assiste mais uma aula especial de Copa do Mundo. Bem, já que estamos preparando você para a tua prova de vestibular, vamos conhecer algumas atualidades sobre o nosso adversário de hoje, a Suíça. Segue um quadro. A Suíça fica na região central da Europa, abrigando o maciço da Jura e a Cordilheira dos Alpes, que são importantes atrações turísticas. Em 2002, a Suíça passou a integrar a ONU, depois de passar quase 2 séculos de neutralidade. A capital é Berna, que apesar disso perde importância para outras cidades, como Genebra, sede da Cruz Vermelha e da Organização Mundial do Comércio. Caramba! A capital não é a cidade mais importante. Não parece com o Brasil? Muitas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, são mais importantes do que a capital brasileira, Brasília, tanto em termos econômicos quanto turísticos. Entre outras coisas, é claro. Bem, isso é uma coincidência. Vamos continuar o nosso quadro. O poder executivo da Suíça forma uma república confederativa, sendo integrado por 7 parlamentares. Em 2014, a Suíça aprovou uma lei impondo cotas para a entrada de imigrantes de qualquer país da União Europeia, já que a imigração estava elevando o preço dos aluguéis e a onda da criminalidade. O governo foi contra essa medida, argumentando que muitas multinacionais que se encontravam no país dependiam de mão de obra estrangeira. Bem, e com a crise continuando, muitos brasileiros estão sem ânimo para torcer pela seleção. Mas o fato é que o futebol sempre foi o esporte mais popular, não só aqui no Brasil, como também em todo o mundo. Como exemplo disso, vamos discutir uma questão que caiu na prova do Enem. Uma questão que envolve um dos países ausentes da nossa Copa, no caso, os Estados Unidos. Os Estados Unidos são favoritos em outros esportes, mas no futebol é um país muito fraco. De qualquer maneira, segue um quadro. Enem 2017. Ao longo dos anos 1980, um canal esportivo de televisão fracassou em implantar o basquete como esporte mundial, e uma empresa de materiais esportivos teve de lidar, fora de seu programa, com um esporte que lhe era estranho. Correndo atrás do prejuízo, ambas corrigiram a rota e vieram a fazer a incorporação do futebol a seu programa, um objetivo estratégico alcançado com sucesso. O ajuste de um interesse econômico à realidade cultural, no entanto, não deixa de dizer algo sobre ela. É significativo que o mais mundial dos esportes não faça sentido para os Estados Unidos e que os esportes que fazem mais sentido para os Estados Unidos estejam longe de fazer sentido para o mundo. O futebol ofereceu uma curiosa e nada desprezível contraparte simbólica à hegemonia do imaginário norte-americano. De acordo com o texto, em décadas passadas, as dificuldades das empresas norte-americanas indicam a influência de um viés cultural e econômico na A. Popularização do futebol no país frente à concorrência com o basquete. B. Conquista da alta lucratividade por meio do futebol no cenário norte-americano. C. Implantação do basquete como esporte mundial frente à força cultural do futebol. D. Importância dada por empresas esportivas ao futebol similar àquela dada ao basquete. É tentativa de fazer com que o futebol transmitido pela TV seja consumido por sua população. Peço para que dê uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. Agora nós vamos comentar cada uma das alternativas, para entender qual foi o teu erro, se foi o caso. E eu peço que você não se culpe pelo teu erro. Apenas entenda o que te levou a errar. Mantenha a garra de um jogador campeão na hora da prova. Por que o gabarito é letra C? Vamos à pergunta feita pelo enunciado. A dificuldade das empresas norte-americanas nas décadas passadas indica a influência de um viés cultural
e econômico. Mas isso em que, de acordo com o texto? O texto dá como exemplo da dificuldade das empresas norte-americanas um canal esportivo. Um canal que quis implementar o basquete como esporte mundial, mas não teve sucesso. Por que essa empresa teve prejuízo, assim como a outra? Porque o futebol já estava com status de esporte global. Esse status do futebol é nitidamente o viés de que fala o enunciado. Então a tentativa fracassada do canal esportivo, como diz o gabarito da letra C, foi um fato influenciado sim por esse viés. Das alternativas incorretas, a letra A comete o erro da contradição, que é a geração de uma ideia que está em desacordo com uma outra ideia contida no texto. As outras alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. No caso, a letra E é uma extrapolação tão clara que fica facilmente eliminável. Por quê? Porque em momento nenhum o texto fala sobre isso. Que houve tentativa de se fazer com que o futebol transmitido pela TV fosse consumido pela população. Onde está isso no texto? Simplesmente não está. Onde está a contradição da letra A? Simplesmente isso não ocorreu. A popularização do esporte, no caso o futebol, nos Estados Unidos. O texto chega a reconhecer que esse esporte não faz sentido para os Estados Unidos. Que para os Estados Unidos o que faz sentido são outros esportes, como por exemplo o basquete, exemplificado nesse texto. Então, como poderia ter ocorrido uma popularização do futebol frente ao basquete? Pelo menos de acordo com o texto, isso não ocorreu. E se não ocorreu, muito menos ter tido influência de um viés cultural e econômico. A extrapolação da letra B está simplesmente na expressão alta lucratividade. Trata-se de algo que não ocorreu. E se não ocorreu, não pode ter tido influência de nenhum viés cultural e econômico. Se você marcou essa alternativa, a minha dica é que você sempre lembre de, numa prova de interpretação de texto, deixar que a opinião do autor prevaleça sobre a tua. Como assim as empresas esportivas darem ao futebol importância similar ao basquete? Isso em momento nenhum é dito no texto. O máximo que o texto diz é que as empresas incorporaram o futebol ao programa, mas não fala de uma importância similar. Então, se você marcou essa alternativa, a nossa dica é que você preste mais atenção na leitura do texto. Essa foi a nossa segunda aula especial de Copa do Mundo. A próxima aula será especial de combate às drogas. E nós discutiremos uma questão do Enem relativa a esse tema. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. E você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprendendo a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.